Sou o Wellington Cesário, professor da Universidade Federal de Sergipe, e o título de minha apresentação é Tunga, Sentido de uma Poética. A arte do pernambucano Tunga caracteriza-se como híbrida e assim extrapola as fronteiras entre diversas práticas artísticas como a performance, desenho, pintura, escultura e instauração. Ele inclui também em seu jogo poético uma peculiar produção textual que influi na compreensão de sua arte. Este texto trata, então, das artimanhas do artista nessa constituição imagética, cuja obra é aberta à experimentação. Seu vocabulário plástico é variado, mas recorrente, e nele inclui sinos, cobre, pelos, dentes, correntes, entre outros elementos. Todos esses dados concorrem, então, para formar um jogo de relações, cujo sentido aqui questionamos. Visa-se, portanto, mediante a análise de algumas obras, expor os nexos que dão sentido a essa produção plástica. Algo interessante na obra de Tunga é que a análise de sua produção pode partir de qualquer elemento ou ponto de seu desenvolvimento, uma vez que os nexos e associações que estabelece parecem não ter fim. O jogo de afinidades próprio desta poética se vale, então, do encadeamento entre os elementos de seu vocabulário plástico. A ideia de Tunga é atingir o campo psíquico do espectador, mesmo que, às vezes, este se sinta à deriva e não complemente absolutamente o nexo de sentido da obra. O jovem Tunga expõe toda a potência de sua poética já nos primeiros anos de sua produção. É interessante perceber como conecta os elementos e interliga suas obras. A exemplo, a proposição Chicletes Vênus, do período final da década de 1970. Nos chama a atenção inicialmente pelo título, em razão de sua referência à conhecida obra Vênus. De antemão, a sugestão da mastigação da goma já nos revela a ideia de excitação, pois sua ação resulta de fato em produção de energia. Mas ao trabalhar na goma de mascar, ele repete a forma dentilhada também presente em Vênus. É difícil não se fixar na imagem dessa referência a um objeto cortante, tal qual uma lâmina. Assim, a ideia de cortar e sangrar podem ser aqui pensadas como algo que se relaciona à eclosão da sexualidade, própria do período da adolescência. Ao jovem, seu anúncio é o momento de crescimento dos pelos, por isso a referência à lâmina. Mas para a jovem, nos vem à mente a questão da natural propensão à fertilidade, ou seja, da menarca, do sangramento. Importante também é lembrar a boca, que molda o chiclete e é parte constituinte do jogo erótico, cuja energia ativa favorece a junção de dois seres para trazer outros ao mundo. Podemos então dizer que os elos se estabelecem e a reflexão sobre o desejo se ativa diante das obras do artista. Um elemento também comum no trabalho de Tunga é a trança. Trata-se de uma amarração de conhecimento ancestral do período neolítico, da época da criação da tecelagem. Então, a partir de 3 mechas de cabelo, temos uma forte trança. Em várias obras de Tunga, aparece a lógica numérica entre 3 e 1. O artista cria, assim, a razão de sua produção, suas associações e normas que estruturam sua poética. Na obra A Luz de Dois Mundos, ele explora a questão da ancestralidade da vida e cultura humanas, de modo ainda mais determinado. Outro elemento também gerado pela técnica de entrelaçamento e presente nesta obra é o tipite. O objeto pertence à cultura indígena e sua função é espremer a mandioca ralada no processo de produção do tucupi e da farinha. Nessa instalação, entretanto, Tunga utiliza para estranhamente guardar ou, quem sabe, espremer cabeças de reis e filósofos de tempos passados. Em verdade, a sombra da morte parece determinar o clima da obra. Nela, o que inicialmente se vê é um esqueleto que jaz sobre uma rede, mas curiosamente não tem cabeça. Entre os demais elementos que ali aparecem, há ossos, pente e uma forte trança que sustenta vários crânios, sendo um deles cor de ouro. O fêmur do esqueleto também tem essa cor e chama a atenção, pois essa referência ao cobiçado metal deve dizer respeito ao interesse histórico dessa riqueza dos índios de nosso continente.
nessa espécie de sarcófago que se constitui em aberto nessa instalação, talvez se possa ver o contraponto histórico da relação entre Norte e Sul, entre a Europa desenvolvida e os países do Sul. Não se denota, contudo, domínio de uma cultura sobre a outra, pois ambas se mostram em mesmo grau de importância, e, além disso, parece haver algo de antropofágico nesse trabalho, já que o uso do tipiti pode ter, enfim, o sentido de se alimentar da cultura do outro, de sua força e conhecimento histórico. Na interessante série intitulada Quase Auroras, feita entre 2005 e 2009, essa relação primordial entre homem e natureza vem à luz. Trata-se de um conjunto de aquarelas extraordinárias, de imagens quase etéreas e figuras pouco perceptíveis. A transparência própria da aquarela se mostra, então, perfeitamente adequada ao tema proposto de integrar o homem ao ambiente. Nessa estranha natureza, as figuras nuas que aparecem são quase imateriais, por vezes sem cabeça. Em alguns trabalhos estão acopladas a copas de árvores, em outros a troncos bastante alongados. De todo modo, diante dessa natureza fértil, o corpo e seus fluidos interligam, enfim, o homem ao mundo. Determinadas obras do artista parecem mais herméticas, mas talvez devamos nos ater a algo que escorre e se esvai, aos líquidos e fluidos, odores, vapores e energia que ativam o jogo da vida que Tunga expõe. A força do desejo se mostra no registro dessas evidências que o corpo apresenta, e o trabalho de Tunga nos diz algo sobre essa energia própria do ser em sua integração ao mundo, à natureza, pois seu interesse é desvelar o sentido da aventura humana. Essa diretriz poética nos faz pensar em Bataille, para quem o homem é um ser descontínuo, mas também determinado a manter o corpo, que é perecível. Esse autor pensa o erotismo como um estado de crise no qual, diante da morte, do inconcebível, o homem se abre para apreender o sentido de sua continuidade. O erotismo, contudo, seria ainda, segundo Bataille, o ânimo que estimula a fusão entre os seres. Por fim, Bataille afirma: o sentido último do erotismo é a morte. Vimos, sim, essa força do erotismo em toda a obra de Tunga e, de modo mais determinado, a própria sombra da morte em A Luz de Dois Mundos. Vimos também o sopro de vida que interliga homem e mundo na série Quase Auroras. De todo modo, o sentido da obra de Tunga parece estar em seus processos, no fluxo de suas tentativas de fazê-lo aparecer. Assim é que lemos a obra da Pele, de 1976, feita com madeira, ferro, feltro, alfinete, cobre, termômetro e barbante. Ela tem mais o aspecto de um objeto a ser decifrado, que transmite agora uma calma de outrora. Talvez se veja ainda ali um fluxo de energia que se esvai, que nos deixa senão seu registro, sua pista. Seu sentido parece ser antigo, e se sua matéria se corrói com o tempo, é porque ela talvez tenha perdido seu terror. Pois sim, a ideia da morte nesta obra não nos abala. Seu processo certamente despendeu energia e temos ali um termômetro para registrar sua temperatura. As amarrações que lhe foram feitas pelo artista tratam de preservar ao máximo sua integridade. Se esta obra é mais um lance no conjunto de sua poética, é também mais um nexo integrante de um jogo poético que nos mostra o esforço desse propositor em deixar sua arte vir à luz. Cada obra, então, seria um processo, uma tentativa de desvelar a lógica desse desejo intenso de buscar o sentido da vida. É essa ação de ânimo sob a pele, sobre o corpo, que nos permite ter acesso ao todo que compõe essa poética. Talvez possamos ver ali nosso destino humano, seu caráter efêmero, carregado de energia e, enfim, a aposta na vida. Obrigado.